Olá, eu sou Cristiano Barbarosia. Estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, no meio de uma aula teórico-prática de Cálculo 2, de 24 de março de 2020. E estamos a falar sobre noções muito básicas, são noções de Cálculo 1, no fundo, sobre derivada de uma função escalar, de uma só variável. Falamos sobre soma de duas funções, derivada da soma, derivada de um produto. Vamos falar sobre uma fração. Se eu tiver uma fração, se eu quiser derivar, então existe uma fórmula. É uma fórmula um pouco mais complicada do que aquela para o produto. Mas o que me interessa a mim, mais do que a fórmula em si, é como é que nós chegamos lá. Como é que nós sabemos que aquela fórmula é verdadeira? Por que aquela fórmula é verdadeira? Por que é de confiança? No caso de uma fração, nós podemos aplicar diretamente a definição, assim. A definição seria assim. Já agora, para as coisas correrem bem, eu tenho que supor que G não se anula, senão não posso dividir aqui. Pelo menos numa vizinhança de T0. Porque o T vai ficar sempre próximo de T0, portanto, basta G não se anular numa vizinhança de T0. Pode anular-se alguns mais longe, mas perto de T0 não pode anular-se. E já agora uma observação. Se G for uma função contínua, e nós estamos a falar, por hipótese, estamos a falar de funções que têm derivada, porque eu estou a tentar derivar uma expressão que envolve essas funções, portanto, se são deriváveis, são contínuas também. Mas de qualquer modo, a observação é, se nós tivermos uma função contínua, tal que G não se anula num certo ponto chamado T0, então, devido à continuidade, G não se anula numa vizinhança de T0. Ou seja, existe uma vizinhança de T0 onde G não se anula. E por isso, esta restrição, de facto, pode ser vista assim. Basta que G não se anule naquele ponto, em T0. De qualquer modo, para eu obter uma fórmula explícita no final, sem limites, envolvendo só os valores de f e de g e das suas respectivas derivadas, posso pegar nisto e manipular. Fazemos manipulações vagamente parecidas com aquelas que fizemos para o caso de um produto. Mas não é esta via mais elegante. Portanto, é possível continuar, mas não é elegante. Há uma outra via que eu acho mais bonita e que eu prefiro explicar. A outra via é a seguinte. Numa primeira fase, para chegar a uma expressão para esta derivada, para a derivada de uma fração, numa primeira fase, olho só para isto. 1 sobre uma função, posso chamar-lhe G. 1 sobre G. Ou seja, para já considero que f não existe. F é igual a 1. E vou tentar perceber como é que é a derivada disto. E não vou pela definição desta vez. Em vez de ir pela definição da derivada e escrever que isto em T0, ponho aqui um 0, igual a um limite, não faço isso. Em vez disso, faço outra coisa, que me parece mais elegante. Digo assim, o que é o inverso? Estamos a falar do inverso aritmética. 1 sobre uma função, 1 sobre um valor. O que é 1 sobre um valor? Então é aquele número
que multiplicado por aquele valor dá 1. Muito bem. Então eu sei que isto é verdade para todo o T. Onde G estiver definido, no domínio de definição de G. Tudo bem, então eu posso olhar para esta igualdade e derivar. E digo, então a derivada do 1 sobre G vezes G, nós às vezes pomos o argumento T, outras vezes já não pomos, para compactar a escrita, para simplificar a escrita. A derivada deste produto tem que ser igual à derivada do 1, que é 0. Muito bem. Mas eu tenho uma expressão para a derivada de um produto e posso aplicá-la aqui. Ou seja, posso desenvolver esta derivada enquanto derivada de um produto e obtenho que a derivada de 1 sobre G vezes G não derivado mais 1 sobre G vezes G derivado tem que ser igual a 0. Por causa disto. Ok, mas isto dá-me uma expressão para a derivada de 1 sobre G, que era o que eu queria. E não preciso de fazer estas manipulações aritméticas. É mais fácil assim e é mais bonito. Portanto, obtenho que a derivada de 1 sobre G, devido a esta igualdade, tem que ser igual a menos G' sobre G quadrado. E tenho uma fórmula para a derivada de 1 sobre algo que varia, 1 sobre uma função. Claro que tem que acontecer isto. Sim, tem que acontecer isto. Mas se isto acontecer, então eu tenho uma expressão. E depois, numa segunda fase, digo, eu não quero 1 sobre G, eu quero f sobre G. Eu quero derivar f sobre G, onde f é outra função. Tudo bem, mas f sobre G é a mesma coisa com f multiplicada pelo inverso de G. E então f sobre G eu posso derivar enquanto produto, porque é um produto. É um produto entre f e o inverso de G. Inverso aritmético, o inverso no sentido da multiplicação. E aplico a derivada do produto, fica f' vezes 1 sobre G mais f vezes 1 sobre G linha, que é a derivada do produto. E então fica f' sobre G menos f G' sobre G quadrado, que vem daqui, G' sobre G quadrado como menos. E tenho uma expressão para a derivada de uma fração. Posso guardá-la assim e posso usá-la assim, não tem mal nenhum. Ou então, se preferirmos, podemos usá-la assim. É a mesma coisa. Mas eu acho que este caminho é mais interessante. E de qualquer modo é um caminho alternativo a este, que é só manipulação bruta, manipulação algébrica, aritmética. Foi o que fizemos e foi necessário para o produto. No produto não há alternativa, mas aqui há. Portanto, o porquê desta fórmula pode ser visto assim, com isto tudo. E agora podemos falar sobre potências. Se eu tenho uma função derivável, a função a uma potência n, como é que é a derivada dela? Vocês sabem esta fórmula. Toda a gente, em princípio, espero eu, que toda a gente saiba esta fórmula. Mas não sei se sabem o porquê. De onde é que vem esta fórmula? Para n pequeno,
Até posso ver isto como um produto repetido. Por exemplo, f quadrado. Posso ver como é f vezes f e aplico a fórmula do produto. Tudo bem, pode ser. Para f cubo, também posso. E até posso continuar por indução matemática. Isto é uma via possível. Derivo enquanto produto, considero esta derivada já conhecida e faço umas continhas e obtenho isto. Pode ser. Se eu quiser continuar, tenho que compreender o que é indução matemática e posso continuar e posso chegar a esta fórmula para um n qualquer. Sim, pode ser. Mas não é a única justificação possível. Há uma outra justificação que eu acho que é igualmente bonita e que eu vou vos mostrar, que eu quero mostrar-vos. Outra justificação. Para além desta. Que esta é válida. Desde que saibamos aplicar depois a seguir a indução matemática, é válida. Mas outra justificação é, vamos para n igual a 5. A derivada desta função. E agora vou pela definição, agora vou fazer ao contrário. Agora vou pela definição. Fica igual. Por definição, é o limite. T vai para T0 de f à quinta de t menos f à quinta de t0. T menos t0. Há umas identidades que eu expliquei no início, nas aulas teórico-práticas, no início do semestre, que eu recordei ou apresentei. Provavelmente não conheciam, para a potência 5 não conheciam. Então, para a potência 5, a identidade que eu estou a falar é esta. Acho que foi na primeira aula. Onde eu tenho uma diferença de potências, eu posso pôr uma quantidade deste género, um produto deste género. Quem não conhece ainda esta identidade, pode verificá-la facilmente. Portanto, a verificação é muito fácil aqui. É só fazer o produto e confirmamos. Muito bem, então esta diferença eu posso reescrevê-la assim. Se calhar vou passar para outra. Vou mudar de linha. Aplico aquela identidade. E agora passo ao limite. Fico com este limite. Vezes. Isto é uma constante. Nem vou pôr limite. Não, peço desculpa, isto não é constante. O último é que é constante. Isto não é constante. O t varia. Este é uma constante. Posso pô-lo primeiro.
e depois ponho o limite quando t vai para t0. E assim adiante. Este aqui é constante, posso pô-lo primeiro e depois ponho o limite. E mais duas parcelas que vêm daqui. Este limite não é mais do que a derivada de f em t0. Este limite vai dar f de t0 à potência 4. Este limite vai dar f de t0 à potência 3, mas vem multiplicado por outro f de t0, dá outra vez f à potência 4. Este vai dar f quadrado em t0 vezes f quadrado em t0, fica f à potência 4. E obtenho 5 vezes f à potência 4, f derivado, que é exatamente esta fórmula. Portanto, esta identidade aritmética pode ser usada para justificar esta fórmula de derivação de uma potência. Claro que tudo que eu fiz é válido para n natural. Tanto a indução matemática como esta identidade é válida para n natural. Nós temos esta identidade para qualquer n, mas tem que ser inteiro e positivo, natural. E há outra justificação possível, ainda diferente. Eu posso escrever a definição da derivada de uma maneira ligeiramente diferente. Não, não é diferente. Fica a mesma conta, ficam as mesmas contas. Não fica diferente. Vamos fazer um pequeno intervalo.